Bom dia a todos. É um prazer muito grande ter vocês aqui. A gente tem trabalhado no colégio desde o início do ano, e uma das plataformas que os objetivos da nossa gestão era fazer isso, uma ação como hoje. A gente entende de que nessa atividade da cirurgia bucomaxilofacial, principalmente a nível hospitalar, onde várias pontas, importantes pontas, são participantes dela, desde o paciente, o cirurgião, a operadora de saúde e o hospital. Nenhuma relação ela é boa se não for boa para todo mundo. Então a gente precisa ter eventos como esse que a gente possa discutir, podemos conversar. E o colégio tinha a obrigação, pelo tamanho da entidade, pela qualidade dos profissionais envolvidos no colégio, pela quantidade de formação, desde a residência, mestrado e doutorado, que nossos membros comandam por todo esse país, tinha a obrigação de trazer um protocolo como esse. Como o Sérgio falou muito bem da história desse protocolo, isso não é um protocolo fechado de forma alguma, ele deve ser sempre rediscutido. A gente vai, a partir de agora, todos os eventos, discutir esses protocolos novamente, ouvir a sociedade, ouvir os operadores, como é esse objetivo também hoje aqui, ver a opinião de todos, para que seja uma coisa boa, mais uma vez, para todos os envolvidos. Se não for assim, a gente não vai crescer, não vai ser bom para o paciente. Tá? Então, como o Sérgio falou, a gente tem uma equipe grande. Foram 3 gestões que trabalhamos juntos para chegar a esse ponto. Houve a necessidade do nivelamento de conhecimento de todos, para poder a gente trabalhar de uma forma científica. Você já mostrou alguma coisa, o protocolo está à disposição de todos vocês. A gente abrange tudo da cirurgia bucomaxilofacial. Partiu-se da premissa científica, que hoje a gente não pode falar de ciência em saúde sem falar de evidência. E aí uma pirâmide de evidência, onde o ideal é que a gente tivesse todos os nossos artigos, todos os nossos procedimentos na ponta da pirâmide, mas a realidade não é essa. Nós trabalhamos numa especialidade cirúrgica, onde muitos dos nossos trabalhos são difíceis de alcançar esse nível, mas muitos chegam, alguns chegam. E por isso que a gente precisa fazer uma conjunção. A gente precisa, sim, usar a evidência científica, mas temos que, em alguns pontos, usar a experiência de grupos, artigos com menor impacto científico, porque a gente não tem condições de chegar a resultados científicos, pelo menos a curto e médio prazo. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente somou, associou a evidência científica, então, todos os dados possíveis de serem obtidos do ponto de vista científico foram utilizados, e nas lacunas científicas nós utilizamos a experiência do grupo que compõe que formatou esse protocolo. Então, para que usasse a evidência científica, foi aplicado um protocolo conhecido por muitos de vocês, né, de fazer estudos clínicos comparativos, onde a gente utiliza o paciente, um grupo de pacientes, a intervenção que corresponde ao tratamento que se deseja avaliar. Eu quero avaliar uma técnica de cirurgia ortognática, por exemplo. O que a gente vai comparar, normalmente o comparativo é algo bem padrão, é algo que já se faz há muito tempo, que já reconhecidamente com sucesso e com resultados muito bons e reconhecidos cientificamente. O desfecho, né, que é o tratamento onde a gente vai alcançar. Então, foi dessa forma. Simplificamos essa pirâmide, tá, em 3 níveis de evidência: nível A, B e C. Nível A, dados derivados de múltiplos estudos clínicos, né, quando a gente obtinha dados de estudos clínicos randomizados ou de meta-análise. O nível B, dados derivados de um único estudo randomizado ou de diversos estudos não randomizados. E o nível C, opinião obtida através de consenso pelo grupo de experts, o estudo de casos, ou, se for considerado o tratamento como padrão.
considerado tratamento padrão, mas não tinham estudos para isso, então é considerado C. Isso foi nível de evidência. A gente tem uma força de recomendação. Como a gente vai fazer essa recomendação? Classe 1, condições para que as evidências ou concordância geral de um determinado procedimento de tratamento é útil e efetivo. Classe 2A, condições para as quais a evidência é conflitante ou diferenças de opinião sobre a utilidade e eficácia do procedimento ou tratamento, peso da evidência ou opinião que favorece a utilidade ou eficácia. Classe 2B, condições para as quais a evidência é conflitante ou diferença de opinião sobre a utilidade e eficácia do procedimento ou tratamento. Utilidade e eficácia é menos estabelecida por evidência ou opinião. E a 3, condições para as quais a evidência ou concordância geral de que um determinado procedimento ou tratamento não é útil e efetivo e, em alguns casos, pode ser danoso ao paciente. Sem benefício. Procedimento ou tese não é útil ao tratamento. Sem benefício comprovado. Danoso. Procedimento ou teste leva a custo excessivo sem benefício ou é danoso para o paciente ou o tratamento é danoso para o paciente. Para simplificar, recomendamos para escrever em cada um desses itens verbos recomendados. Então seria classe 1, deve ser usado, é recomendado, é indicado, é útil, é benéfico, etc. Classe 2A, é razoável, pode ser útil, provavelmente é indicado. Classe 2B, não está bem estabelecido, utilidade e eficácia desconhecida. Classe 3, sem benefício, não está indicado, deve ser feito, não recomendado, etc. Danoso, enfim. Dessa forma que cada um dos itens serão classificados. E eles são apresentados dessa forma, nesse formato, os senhores podem ver, onde aqui seria um número gerado para facilitar o momento que esse protocolo é usado numa justificativa, num parecer. A recomendação, na segunda coluna, por escrito, a recomendação, o nível de evidência, que a gente começou A, B ou C, e a força de recomendação, 1, 2A, 2B ou 3. Tá? E, por fim, o OPME recomendado para cada caso, se faz necessidade. Então, um exemplo. Dentes inclusos, o código A0101, recomendação, caso de avaliação de imagem, dentes inclusos mandibulares, indique risco de fratura. Pode estar indicado fixação por osteossíntese, de acordo com a técnica padrão, no mesmo ato cirúrgico, pré ou pós-exodontia propriamente dita. Nível de evidência C, força de recomendação 1. Apenas para exemplificar. Um outro, expansão rápida de maxila, B0101. Tanto os aparelhos ancorados em dentes quanto os ancorados em osso são opções válidas para expansão rápida cirurgicamente assistida da maxila. E aqui o nível de evidência e a força de recomendação. Então, todos os itens estão descritos dessa forma. Não é mais uma vez, mentoplastia e bloqueio. Não vou ler para não cansar os senhores, mas sempre da mesma forma. Um código, a recomendação por escrito, o nível de evidência e a força de recomendação. É um texto longo, como vocês podem ver, mas é importante para o conhecimento de todos. Tá? E o detalhamento, porque a gente quer alcançar não só o cirurgião bucomaxilofacial, não só o profissional de saúde que está na ponta da operadora, mas alcançar todos que possam ler esse tipo de documento, que precisem usar ele de alguma forma, seja na rotina administrativa, seja alguns, eventualmente até alguns processos judiciais. Ele não é rígido de forma alguma. Ele deve ser sempre, a todo momento, o colégio está aberto a receber sugestões para esse protocolo. Óbvio que a gente, em momentos oportunos, vamos rediscuti-los. Esses momentos oportunos não vão demorar. A gente quer fazer em todo grande evento do colégio, fazer uma discussão sobre esse protocolo. Então, a gente vai ter, em maio de 2019, nós teremos o ICOMS, que é um Congresso Mundial de Cirurgia, é o primeiro a ser realizado no Brasil, vai ser no Rio de Janeiro. A gente vai ter um fórum de discussão sobre esse protocolo, rediscutir esse protocolo. Em 2020, teremos o COBRAC, que é o Congresso Brasileiro de Cirurgia, em Belém, também vamos rediscutir. Então, isso é uma coisa que está sempre rediscutindo, sempre reavaliando.
O próximo passo é transformar esse protocolo o mais simples ainda, através de um manual ilustrativo, um livro que já está sendo trabalhado e que a gente espera lançar ele, no melhor dos mundos, eu queria lançar ele em maio de 2019, vamos trabalhar com muita força para a gente tentar conseguir isso. E estamos aqui, esse evento tem como, entre outras coisas, ouvir de todos os senhores, que são pontas importantes nessa rede, sugestões, críticas. A gente não tem aqui dizer que isso é o melhor protocolo do mundo, muito longe disso, mas é um norte que a gente precisava e foi feito. Muito obrigado pela presença de todos e disposição para discutirmos depois. Um abraço.